Maringá nasceu planejada. Foi concebida por um grupo de investidores que criou a Companhia de Terras Norte do Paraná. Amparados na organização deste grupo, a iniciativa privada foi protagonista no desenvolvimento local e regional. Desde articulações para o início da zona de transbordo ferroviário até a definição de setores estratégicos para quando a cidade completar o seu centenário. Mas há uma instância criada há quase 3 décadas que vem atuando como elo entre a gestão pública e os setores produtivos, promovendo benefícios para a população como um todo. O episódio de hoje contará a história do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o reconhecido CODEM, e como suas ações auxiliam na recuperação econômica, prospectando avanços sustentáveis para o nosso município. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Maringá teve um crescimento meteórico. Segundo dados do IBGE, sua população saltou de pouco mais de 38 mil pessoas em 1950 para quase 169 mil habitantes no início da década de 80. De uma composição inicial instalada no campo, os maringaenses foram migrando para o ambiente urbano de forma massiva. Ao longo dos anos 1980, Maringá obteve grande crescimento social, econômico e cultural. 10 anos depois, o novo censo contabilizou mais de 240 mil habitantes. Foram mais de 72 mil pessoas que se mudaram para cá em apenas uma década. Esse incremento demográfico fez com que o projeto urbanístico elaborado por Jorge de Macedo Vieira e previsto para suprir uma cidade com até 200 mil moradores fosse superado. O impacto foi sentido não só no índice demográfico do município, mas também na paisagem urbana. Em 1979, a cidade apresentava pouco mais de 35 mil imóveis. Uma década depois, o número atingiria a incrível marca superior a 61 mil edificações. Esse crescimento foi possível por conta de um conjunto de modificações nas leis urbanísticas aprovadas em 84, as quais permitiram o avanço da construção civil. Com esse movimento, teve início o processo de verticalização e expansão horizontal de Maringá. Entre 1980 e 1991 foram aprovados 48 novos loteamentos, além de mais de 520 projetos de edifícios com 4 ou mais pavimentos. Essa aceleração no mercado imobiliário gerou profundos impactos socioeconômicos. A lei da oferta e da procura entrou em cena com maior vigor. Devido ao adensamento demográfico, aliado ao aumento de cursos superiores na UEM, o crescimento do comércio atacadista, da agroindústria e de alguns outros setores, o preço dos imóveis na cidade disparou. Em 1985, Maringá contava com quase 2.300 estabelecimentos comerciais, varejistas e atacadistas, 49 agências bancárias, 650 indústrias, 2 jornais, emissoras de rádio e TV, 53 escolas de primeiro e segundo grau, além do ensino superior na UEM. Maringá se consolidava como uma jovem metrópole. Mas esse avanço não se sustentaria no início da década seguinte. Em 1992, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, a ACIM, junto do SEBRAE e professores universitários, realizou o Censo Econômico na cidade. Dados foram levantados junto ao comércio, indústria e prestação de serviços. Os números divulgados foram desanimadores e deram a dimensão da crise que assolava Maringá. A inflação de 25% ao mês não poupou nenhum setor da economia.
a cidade padeceu, com a queda na atividade econômica em torno de 50%. Das 10 mil empresas cadastradas na prefeitura e visitadas por aquele censo econômico, foi constatado que apenas 4.600 estavam em atividade. De acordo com a Junta Comercial, em 1992, o número de empresas abertas em Maringá foi 25% menor em comparação ao ano anterior. Outro dado alarmante foi o grande número de empresas que migraram para municípios vizinhos, seduzidas por incentivos diversos. A migração de capital também se deu por conta de investidores que preferiram adquirir lotes em grandes áreas agrícolas no Mato Grosso, tirando dinheiro de circulação e desaquecendo o mercado de Maringá. No curto prazo, a consequência constatada por aquela pesquisa foi o desemprego. A Agência do Trabalhador registrou de janeiro a agosto de 92 quase 4 mil candidatos a emprego, sendo que foram ofertadas apenas 1.900 vagas. Os reflexos tiveram forte influência no comércio local, tanto varejista quanto atacadista. Segundo projeções da Receita Estadual, a tendência era de que a arrecadação de Maringá fosse 28% menor em relação ao ano anterior, que já não havia sido boa. Sem nenhuma medida, poderia ser o fim do sonho de uma cidade próspera e pujante. Afinal, outros municípios de nossa região já haviam entrado em um declínio irrecuperável. Apesar da retração, algumas corporações ainda queriam apostar em Maringá. Muitas empresas planejaram o retorno de seus investimentos no médio e longo prazos. Por isso, a cidade recebeu grandes aportes ainda em 1992, como foi o caso do Mercadorama e do McDonald's. Mas se fazia necessário criar uma instância que auxiliasse o município a compreender melhor as oportunidades e os riscos que a economia atravessava. Portanto, a constituição de uma equipe técnica que pudesse dialogar tanto com representantes públicos quanto com a classe empresarial parecia ser o melhor caminho. Em 1993, em reuniões na Assim, grandes lideranças empresariais decidiram convidar representantes de todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de discutir o futuro da cidade e as possíveis soluções para que continuássemos a se desenvolver. O primeiro desafio era unir a comunidade em prol dessa causa. Com isso surgiu o movimento Repensando Maringá. Durante 1994 e 1996, mobilizou mais de 100 lideranças empresariais, associações, sindicatos, igrejas, clubes de serviços, instituições de ensino superior, representantes do Sistema S e do poder público. Os dirigentes daquele movimento apresentaram dados para sustentar aquela estratégia. Em 1996, a cidade, que chegou a ter quase 500 indústrias têxteis e de confecções, viu este número cair para menos de 300. O recolhimento de ICMS, que chegou a ser de 61,5 milhões em 80, caiu para 42 milhões e meio em 1996. O setor secundário chegou a ter pico de 349 milhões de reais em 85, mas caiu para 264 milhões. O setor rural sofria com a queda de produtividade, migração do campo para a cidade e o esgotamento do modelo agrícola. Perante a situação, a comunidade aprovou e se engajou naquele movimento. Somente depois dessa conscientização é que a iniciativa ganhou as páginas dos jornais e foi apresentada oficialmente à Câmara e à Prefeitura. Durante as reuniões do movimento Repensando Maringá, foram desenvolvidas 8 diretrizes de longo prazo que deveriam ser atingidas até o ano de 2020. Essas diretrizes foram denominadas de Maringá 2020. Por fim, os objetivos do movimento foram concluídos com a entrega de um projeto de lei
a Câmara Municipal de Maringá, visando a constituição de um Conselho de Desenvolvimento Econômico. Esse órgão serviria como um fórum permanente composto por voluntários, com a função de auxiliar o gestor público na melhor tomada de decisões em prol do crescimento da cidade. Além disso, esse conselho também atuaria como um guardião das diretrizes definidas pela Agenda Maringá 2020. Por unanimidade, foi aprovada a Lei Municipal número 4.275 de 96, que criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM, composto de plenário e diversas câmaras técnicas. Durante a campanha eleitoral de 96, a diretoria da Assim recepcionou individualmente os candidatos à Prefeitura de Maringá. Todos eles também se reuniram com lideranças do movimento Repensando Maringá, quando assumiram um compromisso de apoiar a criação do CODEM e do Fundo Municipal de Desenvolvimento, projetos já aprovados pela Câmara Municipal e que seriam sancionados pelo então prefeito Saíde Ferreira. Os candidatos prometeram, caso eleitos, respeitar o Conselho e dar continuidade aos projetos iniciados naquele ano. Com o engajamento da comunidade maringaense e o aval de lideranças políticas locais, em maio de 1997 aconteceu a posse dos conselheiros e das câmaras técnicas do CODEM, no Teatro Calil Haddad. A data foi escolhida a dedo, o cinquentenário da cidade. O evento contou com a presença de aproximadamente 1.000 pessoas. O governador Jaime Lerner era uma delas. Durante sua fala, Lerner destacou que gostaria que todas as cidades do Paraná e do Brasil seguissem o exemplo associativista de Maringá. Na mesma noite, o governador assinou um protocolo de intenções para transformar em Zona Especial de Processamento Aduaneiro, ZPA, a Estação Aduaneira de Maringá, onde estava instalado o Porto Seco na época. Era a primeira movimentação articulada pelo recém-criado CODEM. Diversas outras ações ocorreriam até o final da década de 1990. Era dado o pontapé inicial para Maringá sustentar os diferenciais implantados em períodos pioneiros. E na dianteira dessas ações estava o CODEM, promovendo suporte técnico e institucional. Em 2007, o CODEM aprofundou o documento Maringá 2020 em uma nova visão de futuro, o Maringá 2030, que foi publicado em 2010. Essa nova agenda contemplou 4 grandes áreas de desenvolvimento, mais 9 subtemas, totalizando 69 missões e 115 objetivos. Mas era preciso ir além. Diante do crescimento urbano acelerado da cidade, as lideranças do CODEM concluíram que Maringá necessitava de um planejamento estratégico de longo prazo para se tornar mais resiliente, inovadora e atrativa, mantendo o crescimento urbano planejado, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico sustentável. Em 2012, foi definida a necessidade de desenvolver um plano estratégico a ser executado até a cidade completar o seu primeiro centenário, no ano de 2047. Assim, o CODEM deu início ao processo de seleção do escritório que executaria o estudo socioeconômico para o projeto Masterplan, que passou a ser denominado de Masterplan Metrópole Maringá 2047. No ano de 2014, os primeiros estudos técnicos do Masterplan tiveram início, logo após a contratação do plano socioeconômico, que foi conduzido pela consultoria PricewaterhouseCoopers, a PwC Brasil. Em 2017, fundamentada neste estudo técnico, workshops e ainda nos princípios e visões de futuro da Agenda Maringá 2030, a PwC concluiu a sua consultoria
entregando o documento denominado Suporte ao Planejamento Socioeconômico para Maringá 2047, contendo a visão de futuro, a identificação dos setores chaves de desenvolvimento e a inclusão de indicadores de acompanhamento para aquela estratégia. Mas esse processo só ocorreu devido à participação de muitos voluntários e lideranças empresariais que se doaram em prol da causa coletiva. Ao longo dos anos, passaram pela presidência do CODEM empresários aguerridos que lideraram o conselho em busca das melhores soluções. Ocuparam essa função Miguel Fuentes Sala, Carlos Walter Martins Pedro, Antônio Donizete Fermenton, Valdir Antônio Scalon, Wilson de Matos Silva, Carlos Alberto Tavares Cardoso, Luiz Fernando Ferraz, José Carlos Valêncio, Wilson Iabico, Edson Cardoso Pereira, Wilson da Silva Rezende, José Roberto Matos e, presidindo atualmente o CODEM, está o Wilson de Matos Silva Filho. Outro de seus projetos que merece destaque é o Prosperar, que é desenvolvido em parceria com o Instituto Coopercard e a Unicesumar. A ação oferece capacitação sobre educação financeira no formato EAD a professores do ensino fundamental e médio. A visão de futuro estabelecida para a cidade pelo Master Plan Metrópole Maringá 2047 é tornar-se a melhor metrópole do interior do Brasil com elevada qualidade de vida, sendo referência nacional em atividades econômicas de alto valor agregado, com potencial de internacionalização e com nível de integração da sociedade civil organizada com a gestão pública, comparável ao das melhores cidades do mundo. Setores-chave foram identificados neste estudo, devido à sua maior atratividade e competitividade para o desenvolvimento de Maringá até 2047. São eles: saúde, educação, desenvolvimento de sistemas e outros serviços de comunicação, intermediação financeira e seguros. Mas é importante citar que esse planejamento contou com a participação de toda a sociedade para viabilizar um investimento de mais de R$1 milhão, desde motoristas de táxi que doaram suas corridas até hotéis e restaurantes, além, é claro, do patrocínio por meio de recursos financeiros de várias instituições. Ainda é preciso destacar o intenso trabalho das câmaras técnicas do CODEM, as quais contam com a participação de dezenas de voluntários. Essas pessoas se doam de maneira ativa para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados ao longo dos anos. Esse é o exemplo do real sentido do ato de cooperar, de se envolver e se doar por um bem maior, pelo coletivo, pela sociedade. E Maringá é assim desde a sua gênese. Essa participação da sociedade civil organizada vem auxiliando a gestão pública a viabilizar respostas mais adequadas aos problemas enfrentados pelo município e pela região. Se você gostou demais deste vídeo, curta, comente e compartilhe. E se inscreva em nosso canal. Toda semana, uma informação nova sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Até a próxima!